Vocês já ouviram a primeira palavra de uma criança ser abelha? Na minha casa foi assim. Enquanto uma falou abelha, a outra andava em círculos. Isso antes de 1 ano de idade. Criança prodígio, precoce, superdotação ainda não estava no vocabulário. Mas gemelares diferentes, isso sim, ainda bem, né? Eu sou Karina Fidelis, psicóloga clínica e educacional, doutora em educação, professora universitária, corredora amadora e mãe de gêmeas. E foi nessa maternidade gemelar, atrelada às minhas pesquisas, os meus estudos sobre problema de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, apropriação de conhecimentos de diversas formas, que eu cheguei no tema de superdotados. Altas habilidades ou superdotação? Tem diferença? Na legislação brasileira, a gente utiliza os dois termos como semelhantes. Mas também seria um pouco estranho, né? Porque da tradução literal do inglês, giftedness, ficaria bem dotado. Bom, no Brasil, no último censo escolar, nós temos 44.171 crianças declaradas com altas habilidades e superdotação matriculadas nas escolas. Parece muito, né, gente? Mas não é. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 5 a 7% da população tem a condição de altas habilidades e superdotação. Mas nem todas são identificadas. O que a gente costuma ver são as crianças que tiram 10 em matemática, aquelas que falaram cedo demais, que falam diversas línguas, que aprenderam a ler e escrever sozinha antes de 3 anos de idade. Mas as altas habilidades, elas vão muito além do desempenho acadêmico. A gente tem pessoas que têm habilidades sinestésicas, artísticas, de liderança, de pensamento crítico, questões mais apuradas. Mas, veja bem, eu não estou falando aqui de gênio. Gênio, por definição, é aquele que gera um impacto social da sua produção a posteriori. Ou seja, eu não consigo identificar uma genialidade agora, mas o superdotado é aquele que tem características específicas e acima da média dos seus pares. Então, vamos tentar diferenciar. Então, eu vou entender que todo gênio é superdotado, mas nem todo superdotado vai ser um gênio. Então, a gente pode pensar num outro indicador, a precocidade. Então, a gente entende que todo superdotado é precoce, mas nem toda precocidade vai configurar uma superdotação. Acompanha comigo. Eu tenho 2 crianças que são colecionadoras daqueles carrinhos de miniatura. Uma delas categoriza, separa por cor, por forma, por potência, por farol, por tipo. A outra também. Só que, além de categorizar e de organizar os carrinhos, ela cria uma cidade onde as pistas de rolamento têm velocidades máximas, onde aqueles carros que rolam mais rápido vão transitar. E outras que têm uma pista mais lenta vão transitar. O que a gente está falando em questão de diferença entre as 2 crianças? A criatividade. A gente entende que a gente usa a aplicabilidade criativa do conhecimento. Conhecimento
não é só a gente armazenar. Conhecimento serve para a gente fazer laço, para a gente discutir, para a gente comunicar, para a gente ensinar, para a gente aprender, né? Se fosse só para acúmulo, a gente já tem as inteligências artificiais, certo? E aí, a gente pode pensar que tem várias crianças que estudam sobre os planetas, sobre a dobra da minhoca, sobre o buraco negro, sobre os dinossauros, e ficam tão focadas naquele assunto que elas se esquecem do entorno. Distraídas ou hiperfocadas? Elas têm uma hiperatividade. Aquilo que parecia uma distração pode ser apenas um tédio diante da repetição. Hiperativas ou uma mente que não está acompanhando e esse corpo se agita? É o que a gente chama de assincronia entre cognição e emoção. Então, quanto maior a distância do desenvolvimento cognitivo com a distância do desenvolvimento emocional, mais desregulações emocionais aparecem, mais reações exageradas. Junte-se a isso uma baixa resistência à frustração, diante de uma autoexigência de performance, nós temos algumas características para identificar um superdotado. Bom, a provocação aqui é o seguinte: em vez da gente brigar, xingar, castigar aquela birra, quem sabe a gente não pode entender e identificar. Por que que eu digo identificar e não diagnosticar? Diagnóstico em excesso também, às vezes, não é bom. Diagnóstico tem a ver com patologia. Superdotação tem a ver com identificação de uma habilidade. Superdotados não são superpoderosos, mas também não têm transtorno. Então, o que que a gente pode entender? Nós podemos considerar que as crianças têm neurodiversidade. Superdotados podem ser neurodiversos. Aí, os prodígios aparecem. Nossa, mas ele leu com 2 anos, autodidata. Nossa, mas ela começou a contar em inglês e português aos 4 anos, sem ninguém ensinar. Nossa, mas ela fica horas criando histórias e aos 9 anos já escreveu 2 livros de poesias. Nossa, ele programa computadores aos 12 anos. Acredita que ele passou no vestibular com 15 anos? Mas aí a gente tem um outro lado da moeda, ou aquilo que fica submerso, que não é tão bom de se ver. Nossa, mas ele não tem filtro, né? Fala o que vem à cabeça. Nossa Senhora, mas ela passa o recreio inteiro na biblioteca. Não tem amigo, né? Nunca é chamado para as festinhas de aniversário dos colegas. Nossa, mas assim, coitadinho, ele não se envolve, só fica focado em dinossauros e não quer saber de outras coisas, né? Bom, isso quando a gente está falando de crianças, mas a gente pode também identificar em adultos. Sabe aquela pessoa que tem uma bateria social curta, sabe? Que, assim, não aguenta muito tempo com muita gente. Aquela pessoa que tem um foco, assim, num assunto específico, que não tem muita paciência com os assuntos alheios. Ou aquelas que sempre foram, assim, tidas como os estranhos na escola.
ou que foram muito bem organizados na vida, sempre foram chamados de inteligentes, mas nunca ficaram seguros diante de uma profissão. A gente tem aqueles que também se afetam com notícias externas de uma forma exacerbada. E aí tem um exagero emocional que as pessoas falam assim: nossa, não estou entendendo por que esse tanto exagero. Sempre foram considerados inteligentes, mas nunca se adequaram muito, sempre tentando encontrar o seu lugar, sabe? Isso é tido assim, muito como pessoas que estão meio diferentes daquele grupo, né? Muitas vezes eles não se encaixam no mundo, tentando, sabe, assim, se encaixar, mas não se encontrou. Se você é mãe, pai, professor, ou se reconheceu em alguma parte dessa minha fala até agora, aqui vão algumas características que merecem uma atenção. Um senso crítico muito apurado, uma hipersensibilidade tátil, gustativa, olfativa, uma excitabilidade motora advinda dessa intensidade emocional, uma habilidade acima da média em uma ou mais áreas do conhecimento, né? Um envolvimento exagerado com a tarefa, assim, um hiperfoco, né? Se você conhece uma criança, um adolescente ou um adulto, ou até se reconheceu, né, em si mesmo, não ignora. Procura uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, conversa com um professor, né? Talvez o que você tenha seja algo extraordinário, só esperando ser identificado, ser compreendido. Se você tem um filho, um sobrinho, ou se você mesmo se sentiu nessa sensação de esquisito durante a vida inteira, talvez você tenha algo mesmo extraordinário, esperando ser identificado, né? E como dizem as minhas filhas, não é porque explica, né? Então, porque no final das contas, se a gente fizer com autenticidade, com curiosidade, com presença, a gente, no fundo, é igual uma colmeia, que toda abelha lá, com o seu tempo, com a sua função, com a sua diferente forma de existir, quando encontra o seu lugar, o saber vira mel, o saber vira mel, o conhecimento vira voo, e a diferença vira potência. Obrigada.